Antes de revelar as palavras exatas que podem mudar a sua realidade, até mesmo o impossível, me deixe te perguntar algo. E se 100 repetições pudessem reescrever tudo? Neville Goddard acreditava que a mente subconsciente não responde ao esforço, mas sim à certeza e à repetição. Quanto mais você imprime uma ideia nela, mais rápido ela se manifesta em forma. Mas aqui está o ponto-chave. A maioria das pessoas desiste cedo demais. Hoje à noite, vou compartilhar uma técnica nunca antes mencionada. Um método tão simples que poucos realmente aplicam. Não requer dinheiro nem materiais, apenas sua voz e sua crença. Mas não subestime o seu poder. Os resultados, digamos que são difíceis de explicar até que você os experimente por si mesmo. Neville costumava dizer: assuma o sentimento do desejo realizado. Mas e se você pudesse ir além disso? E se você pudesse imprimir essa suposição profundamente no seu subconsciente através da repetição? 100 vezes, para ser exato. Isso não é apenas repetição mecânica. Cada repetição cria uma onda. Imagine jogar uma pedrinha em um lago calmo. Uma onda desaparece rapidamente, mas 100, a água começa a se mover de forma permanente. O mesmo acontece com a sua mente. Ao repetir as palavras diversas vezes, você começa a saturar o seu subconsciente com a realidade que deseja. E aqui está o segredo. O seu subconsciente não sabe diferenciar o que é real do que é vividamente imaginado. Etapa 1. Crie a frase. Torne-a pessoal. Antes de começarmos, me responda: o que você realmente deseja agora? Porque é aqui que a mágica começa. Você precisa escolher uma frase que combine com o seu desejo mais profundo. Mantenha-a simples, mas não subestime seu poder. Pode ser algo direto, como: eu sou rico, eu estou curado, eu sou amado. Mas aqui está o detalhe. Ela precisa ressoar com você. Se você pedir algo que sente como inalcançável, seu subconsciente vai resistir. Neville enfatizava que as palavras sozinhas não moldam a realidade. O sentimento por trás delas, sim. Então, escolha uma frase que, mesmo que só um pouco, pareça crível. Talvez "eu sou rico" pareça distante demais. Em vez disso, tente: o dinheiro flui para mim com facilidade. O objetivo é despertar algo dentro de você, mesmo que seja só uma faísca. Ao criar sua frase, diga-a em voz alta. Como ela te faz sentir? Se não provocar nada, ajuste-a. Isso não é sobre forçar a crença, é sobre criar alinhamento. A frase que você escolhe é a semente. E assim como em um jardim, a semente certa produz a colheita certa. Então, leve seu tempo. Sinta as palavras e certifique-se de que elas refletem o futuro no qual você está entrando. Isso não é apenas preparação, é a fundação. Etapa 2. O ritual da repetição. Não perca o foco. É aqui que a maioria das pessoas erra. Elas desistem cedo demais. Mas Neville conhecia o segredo. A repetição reprograma a mente. Sente-se em um lugar tranquilo. Desligue distrações. Respire fundo e se acomode. Agora, diga a sua frase. Não uma vez, não duas, 100 vezes. Sim, você ouviu certo. 100 vezes. E não tenha pressa. Claro. Aqui está o trecho solicitado, reescrito em parágrafos únicos e contínuos. Isso não é sobre velocidade, é sobre presença. Cada repetição deve parecer como um tijolo sendo colocado, construindo a estrutura do seu desejo. Por volta da 30ª ou 40ª repetição, sua mente pode começar a divagar, e isso é normal. Mas aqui está o segredo. Não pare. Continue. Por volta da 50ª repetição, você começará a notar algo estranho, uma mudança. A parte lógica e duvidosa da sua mente começa a silenciar e, à medida que ela se enfraquece, o subconsciente assume o controle. É nesse espaço que as coisas começam a parecer reais. É sutil, mas acredite, você vai sentir.
A razão disso funcionar é simples. Seu subconsciente não sabe a diferença entre imaginação e realidade. Quando você chega à 100ª repetição, é como se aquelas palavras não fossem mais apenas afirmações. Elas se tornam fatos. É por isso que Neville insistia na repetição. Você não está apenas dizendo palavras, está plantando sementes. E quanto mais você as rega, mais rápido elas crescem. Isso não é apenas um ritual, é a reprogramação do seu destino. Agora, o passo 3. Sinta, não apenas fale. É aqui que tudo muda. Repetir palavras sozinhas não transforma a sua realidade. Neville ensinava que o segredo não está na frase, mas na emoção por trás dela. À medida que você fala as palavras, deixe que elas se aprofundem. Não apenas as deixe escapar pelos lábios. Sinta o peso de cada uma. Imagine-as te envolvendo como um cobertor quente, como se a realidade que você deseja já estivesse se desenrolando bem na sua frente. Deixe seus sentidos se envolverem. Feche os olhos enquanto fala. Visualize. Se estiver manifestando riqueza, não imagine apenas o dinheiro, sinta-o nas mãos. Visualize a sensação de assinar um cheque ou acessar sua conta bancária e ver o saldo com o qual sempre sonhou. Se for cura, permita-se sentir o alívio, a força e a leveza de um corpo saudável. Engaje todos os 5 sentidos. Ouça os sons do sucesso, sinta as texturas e deixe a emoção te inundar como se já fosse sua. Quando você chegar à 100ª repetição, não deve mais parecer que você está torcendo por aquilo. Você já está vivendo aquilo. E por que isso importa? Porque o subconsciente só responde ao que sente como real. Quanto mais vividamente você ligar sentimento às palavras, mais rápido elas criam raízes. Neville acreditava que o sentimento é o segredo, a ponte entre o pensamento e a realidade. Então, enquanto você fala, deixe as palavras despertarem uma sensação de certeza. Ao final desse processo não parecerá apenas possível, parecerá inevitável, e é aí que as mudanças começam a acontecer. Passo 4. Faça isso por 7 noites. Uma vez só não é suficiente. Neville acreditava que a repetição é o martelo que quebra a dúvida e remodela a realidade. Quando você se compromete com isso por 7 noites seguidas, está reforçando a mensagem, não apenas para o seu subconsciente, mas para o próprio tecido da sua vida. Cada noite, adiciona peso às suas palavras. Na primeira noite, talvez tudo ainda pareça apenas uma esperança, mas na terceira, começa a parecer mais próximo. E na 7ª, a sensação é de que já é inevitável. Isso não é apenas manifestação, é condicionamento. Imagine cada repetição como uma pincelada em uma tela. Nas primeiras camadas, a imagem ainda está desbotada. Mas a cada novo traço, ela se torna mais nítida, mais rica e impossível de ignorar. Sua mente começa a aceitar aquela imagem como realidade. Ao final da semana, essas palavras já não soam como afirmações, soam como verdades absolutas. E é essa mudança que abre portas. Não se trata mais de tentar manifestar algo, mas de viver a partir dessa nova realidade. O verdadeiro segredo aqui é o impulso. Cada noite se apoia na anterior, acelerando o processo. Neville ensinava que a persistência colapsa o tempo. Aquilo que levaria meses para alguém que duvida, pode se manifestar em poucos dias para quem persiste com fé. Isso não é forçar resultados, é permitir que eles floresçam. 7 noites. É só isso que você precisa para sair do desejo e entrar na vivência. Agora, o passo 5. Solte. Essa é a parte mais difícil. Após a 100ª repetição, pare. Simples assim. Nada de ajustar as palavras, nem se preocupar se você disse tudo certo. Não analise, não fique buscando sinais imediatos. É aqui que a maioria tropeça, seguram firme demais. Mas a verdade é que a manifestação não é empurrada para existir. Ela se desdobra naturalmente. Neville Goddard dizia que
Depois de plantar a semente, seu único trabalho é confiar. Fé, segundo ele, é lealdade à realidade invisível. Pense como um agricultor. Quando ele planta uma semente, ele não a desenterra todo dia para ver se está crescendo. Ele confia no solo, no sol, na chuva. Ele sabe que o crescimento acontece debaixo da terra, mesmo que não possa vê-lo. Suas palavras funcionam do mesmo modo. Depois da 100ª repetição, afaste-se com confiança, sabendo que o processo já começou. Não é seu papel microgerenciar o milagre. É seu papel criar espaço para que ele floresça. E aqui está o segredo. Soltar não é desistir. É o maior ato de fé que existe. É como dizer, eu já tenho. Quando você para de correr atrás, aquilo que você deseja encontra o caminho até você. Neville acreditava que no momento em que você solta o apego, a manifestação acelera. Por quê? Porque você para de afastá-la com dúvidas, fale as palavras e deixe que elas ecoem no invisível. É lá que a mágica acontece. Por que repetir 100 vezes? Porque a repetição derruba os muros que a dúvida constrói. A maioria das pessoas para depois de algumas tentativas, 10, talvez 20, e depois se pergunta por que a realidade continua igual. Mas Neville Goddard revelou uma verdade crucial. A mente subconsciente não responde a esforços mornos. Ela precisa ser saturada, encharcada, sobrecarregada com certeza. Cada repetição é como bater em uma porta. No começo, nada acontece, mas continue batendo, e eventualmente essa porta se escancara. Aqui está o segredo. A transformação sempre chega logo depois que a maioria desiste. É na 80ª ou 90ª repetição, justamente aquela que parece inútil, que o subconsciente começa a ceder. A dúvida começa a desaparecer. Você vai notar. Você começa a se sentir mais leve, como se aquelas palavras não fossem mais apenas algo que está dizendo. Elas parecem verdadeiras. É aí que a ponte da crença se forma. Quando você persiste além do ponto onde sua mente lógica quer parar, você entra no espaço onde a transformação acontece. Neville comparava isso a esculpir uma pedra. Os primeiros golpes parecem não fazer nada, mas, com cada martelada, pequenas rachaduras começam a se formar, invisíveis no início, até que, de repente, toda a estrutura se rompe. Seus pensamentos funcionam da mesma forma. A repetição vai desbastando as crenças limitantes, até que elas colapsem. É por isso que você deve ir até o fim, até a 100ª repetição. Cada vez que você diz a frase, está reescrevendo o plano da sua realidade. Então, esta noite, eu te lanço um desafio. Fale sua frase 100 vezes. E se você está pronto para fazer isso pelas próximas 7 noites, digite nos comentários, eu estou pronto. Vamos nos comprometer juntos. A mudança não está vindo, ela já está acontecendo.